Bem-vindos a mais um episódio do Sirva-se e hoje nós estamos aqui com o João Luiz Garcia, o famoso Janjão. Grande amigo, obrigado por ter vindo, Janjão. Prazer te receber aqui. Janjão é uma das figuras talvez mais conhecidas aí do cenário gastronômico carioca. Começou muito antes dessa parte dessa preocupação com produto, qualidade. Já vem aí te acompanhando há mais de 20 anos, eu acredito, né? E você tem uma história muito longa, né? Economista, advogado, apaixonado por gastronomia, cozinheiro de barco à vela e que fez muita coisa relevante aí ao longo da sua carreira, né? Eu sempre gostei da cultura gastronômica, né? Não só de comer e beber, né? Comer e beber é o grande finale mas do embasamento que traz tudo isso. Eu trabalhei muitos anos na indústria alimentícia, isso me trouxe também um vasto conhecimento, viajei muito, né? Viajei muito, tive a oportunidade dessa troca toda, um pouco só através da Yakult com a culinária japonesa, mas enfim, nós trouxemos muito arroz e de mais diferentes lugares. Eu comentei com você, né? Eu sou de uma cidade... Você é de Lorena, não? Sou de Lorena, que é a cidade que, por coincidência, foi onde a fábrica da Yakult se instalou. Foi eu que levei a fábrica para lá e fiz aquele projeto do Polo Industrial de Lorena. Foi um projeto que eu participei. O Janjão, ele tem tanta história para contar que ele me mandou um texto enorme aqui. Mandei um roteiro para ele. Olha aqui, eu fiz cola aqui. Vou ter que colar hoje aqui, porque o homem é brabo. O homem já fez mais de 120 consultorias por aí. Tem uma história linda sobre o japonismo, né, que é essa difusão da cultura japonesa pelo mundo, que a gente vai falar aqui também. Claro. Mas eu queria entender um pouco, né, desse início. Eu tenho tanta informação aqui que eu tenho mesmo que colar hoje, não tem jeito. Faz mal, não. Colar não é problema, não pode colar assim na mão, escondido do professor. É igual o Bolsonaro. Pode em cima, assim, fica... Que nem Tô zoando. Não vamos falar sobre isso nem um pouco. Não, nem um pouco, com certeza. Então, até aqui, economista, advogado, seguiu na carreira de economia e planejamento, trabalhou na Consultec com Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen, apaixonado pela culinária. Aí tem muita coisa que eu fiz. Tem muita coisa. Não precisa contar essa Bolei história. pro governo federal plano de alimentação, nutrição. Foi essa questão da nutrícia, né? Depois eu fui trabalhar na nutrícia. É o plano de complementação alimentar. Na verdade, a ideia era você trazer elementos, um componente nutricional, uma nutrição equilibrada para gestantes, crianças e lactentes. Quer dizer, crianças, gestantes, lactentes e depois até 3 anos. De modo a você ter um equilíbrio entre proteína, carboidratos e lipídios, em uma fórmula simples que fosse dada a essas famílias que tivessem cadastradas. Uma espécie assim de Esse mesmo Mário Henrique Simonsen também criou o Mobral na parte da educação, e o PCA também foi uma criação dele, que era feito através da LBA. Entendi. Então tinha um composto ali que era oferecido. Tinha um composto que era você ter não só você se alimentar, né, como você se alimentar de uma maneira equilibrada. Então, em qual governo era isso? Isso começou no governo Geisel. Começou no governo Geisel. Agora, as datas assim, começou no início do governo Geisel e seguiu forte pelo governo Figueiredo. Acho que depois, quando também, no início do primeiro mandato, depois do governo Figueiredo, foi o Tancredo. Não, foi o Sarney, claro, o Tancredo faleceu. Pô, bacana isso, né? E aí a nutrícia também foi a questão das barrinhas de cereais, foi você que trouxe? A barrinha foi eu que trouxe. Eu vi barrinha de cereais. Hoje em dia é algo que tem em qualquer lugar, né? Tem várias marcas. Acho que a Quaker, a Nestlé, a Nutrimental, que tem a nossa marca Nutri, mas a primeira barrinha foi a gente que trouxe. Era uma maneira... Isso foi um acerto bom. É um acerto. Eu errei em trazer muito cedo as bebidas isotônicas, porque não tinha as academias de ginástica como tem hoje. Quer dizer, acho que a gente lançou o Glix, que era a nossa marca, antecipadamente. Quer dizer, o timing foi errado, e foi um sucesso depois quando
de novo, a Quaker Oats, Quaker aqui no Brasil, lançou o Gatorade. Gatorade, mas é de certa forma comum no mercado isso, né? Um produto muito bom que foi lançado num momento errado ou da forma Muito comum, errada, muito comum. ele recebeu uma roupagem diferente e bastante voltar pro comum. mercado, né? Ele Isso volta pro aconteceu com a mercado. 7-Up também, né? Que voltou como aquela 7-Up é um caso típico aqui. Depende por exemplo, o isotônico estava indo muito bem na Califórnia, indo muito bem nos Estados Unidos, mas você não tinha, ainda estava naquela época do teste Cooper, não sei se você, ainda não tinha as maratonas acontecendo, ainda não tinha, vamos dizer, esse desgaste muito grande na prática do esporte, de modo que você precisasse suprir de micronutrientes o praticante. Então, o que acontece é que hoje se vê que é muito importante você ter esse suprimento, somente de esportes, assim, não os sprinters, mas os esportes, os maratonistas, esporte de longa duração. Então achava que simplesmente você comer uma barrinha de chocolate ou meter um carboidrato para dentro era suficiente, mas precisa de outros elementos. Entendi. Bacana. Sódio, perda de sódio, principalmente. É muito interessante, né? Essa questão do desenvolvimento, lançamento de produtos, né? E você, como é um cara muito viajado, viu bastante coisa aí, eu vi aqui que passou um tempo bastante grande na Europa, viu empórios inacreditáveis lá, e foi daí que veio a ideia do Garcia Rodrigues. Eu juntei todas essas ideias, ia fazendo tudo, viajava, fotografava, antigamente você não tinha o celular, né? Então você fazia tinha que esperar fotos. Revelava, às vezes você revelava lá mesmo. Às vezes queimava. E tinha uns lugares que você revelava mais barato. Então esse aqui, você revela 3 filmes pelo preço de 2. Então ficava catando essas oportunidades. Eu ainda peguei essa fase. Fotos abertas, e aí você tinha as ideias, ia juntando. Fiz uma caixa verdadeira. E aí o Garcia Rodrigues já nasceu enorme, porque foi tanta informação junta. Onde foi o primeiro Garcia Rodrigues? No Leblon, na Torre de Paiva, Foi já um projeto assim gigantesco, lindo, investimento enorme, lindo, uma coisa aquele assim. Segundo andar lotado de vinho, aquela adega incrível. Era um tempo de multifocalização, quer dizer, você entrava no lugar, algumas lojas de apartamento estavam fazendo isso, Bloomingdale's, Harrods, já estavam fazendo isso, que você entrasse e você ter aquela surpresa. Então, você tem queijo, então, você, num espaço só, você reúne vários desejos que estão correlacionados, né? Você toma um café, comprar um queijo, comprar um utensílio, comprar um fogão. Uma solução completa. Ali você soluciona a sua gula e o seu desejo de preparo. Legal, né? Era esse o objetivo. E como é que era o cenário nessa época? Quando surgiu o Garcia Rodrigues, foi um cenário positivo. Um cenário positivo para a gastronomia. Por quê? Porque você teve no governo Collor, você teve a liberação das importações, quer dizer, muita coisa que era proibida de ser importada passou a ser permitida. Claro que havia exigências enormes no Ministério da Agricultura, mas isso a gente acabou trabalhando bastante para solucionar, aprovação de frigoríficos, somente a parte de proteína animal. E você tinha uma situação específica do governo Fernando Henrique no início, que foi o dólar muito barato, porque veio do Plano Real. Então, iniciou a ponto 88, se não me engano, em 1997. Chegou a ponto 88, mas eu não peguei o ponto 88 no Garcia Rodrigues. Eu peguei ponto 97 e depois teve uma pequena max na troca do Armínio, do Gustavo Franco pelo Armínio Fraga. Foi para 1,27, foi uma maxzinha, entendeu? Mas pesava na época, estou falando aí de 20 e poucos %, já estava 1 e pouquinho. Então você tinha muito poder de trazer vinhos, então as pessoas tinham assim, um conhecimento, não sabiam a diferença entre Borgonha e Bordeaux. Era o Libre Fromage e companhia. Exatamente, o Libre Fromage e companhia. Tinha uns nomes assim, muito engraçados. Vinho adocicado. Ninguém deve lembrar. A maioria talvez não lembre que o Libre Fromage era o vinho da garrafa azul. Mas também teve muita evolução na Argentina, né? Você viu os vinhos argentinos e chilenos, eles tinham rusticidade. Eu quase falei para Rutini, mas a mudança do Rutini, por exemplo, que é um vinho argentino, foi impressionante na época. Quer dizer, também as bodegas também fizeram. E a própria a Eno, a parte, vamos dizer assim, fazendeira da produção das videiras e tudo mais, da enologia, também teve afastamento de videiras, quer dizer, você uma colheita mais cuidadosa. Houve uma evolução enorme nisso aí, em tudo. Na enogastronomia. Na enogastronomia. Legal. E o
Garcia Rodrigues era meio que o único no mercado que tinha esse posicionamento. Era o único mercado, o único no Brasil, foi copiado até nos Estados Unidos pelo pessoal da Zabers, montou uma operação muito parecida na Madison, não estou me lembrando o nome, tinha um nome francesinho, porque o chefe era francês. Foi um precursor, então. Foi um precursor, nós ganhamos assim, ganhamos prêmios, sem parar, foi uma coisa assim que me deu muito orgulho de fazer, uma loucura verdadeira, porque eu usei recursos que eu esgotei os meus e tive que chamar sócios, e foi bastante confuso depois a forma societária como foi criada, porque foi meio precipitada. Entendi. Foi meio na correria. Não tinha muito parâmetro, né? E aí, obviamente, mais recentemente teve a Casa Carandaí, mas antes disso... Eu fiz a Fiametta, inspirado, eu estava montando eu fui montar para um cliente que queria montar uma escola de gastronomia. A Estácio não tinha aberto uma escola de gastronomia em São Paulo, no grupo AMB Morumbi, um grupo de faculdades. Depois a Estácio estava pensando em montar uma faculdade, e a Veiga de Almeida também. Aí o Mário Veiga de Almeida, levei ele para a Suíça, mostrei escolas na Suíça, levei ele para... Quando nós estávamos na Califórnia visitando o CIA não é a agência de inteligência americana, não, é Culinary Institute of America, é a melhor escola de gastronomia que tem nos Estados Unidos. Tem na Costa Leste, nós fomos à Costa Leste, depois fomos à Costa Oeste. Na Costa Oeste, lá, por acaso, eu estava em São Francisco com ele, descemos a área do Porto, entramos numa pizzaria assim, que era espetacular, meio bambu, uma coisa assim, uma coisa assim, eu estou numa pizzaria, não é possível. Pizzaria geralmente é um negócio assim meio Domino's. Até então as pizzarias eram coisas muito simples. É muito simples, porque na verdade você não... Como é que você vai agregar um valor? Uma pizza e a pizza era espetacular. O forno inacreditavelmente bonito. Tudo bonito, garçonete bonito, tudo bonito. Tudo bonito, uma beleza. Realmente a pizza era assim, 30% mais caro que você teria numa pizzaria normal. E aquilo me chamou muita atenção, porque é um produto relativamente fácil de fazer. Desculpa, me fugiu aqui. Onde foi essa experiência? Foi em São Francisco, no Porto. Você tem uma renovação do Porto, São Francisco, você tem vários restaurantes ali. São Francisco tem um cenário de panificação interessante há bastante tempo, então, né? Porque a pizza... Tinha restaurantes japoneses, tinha um restaurante clássico francês. Ali são uma série de restaurantes. É o Seaport, né? São Francisco. Então ali eu achei essa pizzaria. Fiquei encantado por aquilo. Eu estava fazendo uma outra consultoria paralelo a isso, que era o Rio Design Barra. Eu tinha que montar uma praça de alimentação no Rio Design Barra. E eu tinha localizado o Gula Gula do meu primo Pedro Lamar numa ponta, uma pizzaria na outra, um cinema, já argumento, Banco Real. Enfim, uma área de serviços no terceiro andar do Rio Design Barra. E aí os proprietários, a família Steinberger, falaram assim: você não quer montar essa pizzaria em vez de você vender esse espaço? Nós estamos devendo tanto de dinheiro a você, para a consultoria. Mas tanto um dinheiro assim, foi assim, 6% ao ano, alguma coisa assim, ridiculamente baixo, que era uma alavancagem muito fácil. Eu falei, vamos montar. E aí, montei. Aí surgiu a Fiametta. A Fiametta, que primeiro foi no Rio Design Barra, então. Rio Design Barra. E depois, se tornou uma rede, né? Se tornou uma rede. Né? Nós fizemos depois dentro do Pão de Açúcar, e algumas lojas de Pão de Açúcar do Rio de São Paulo. Que era um projeto que eu tinha feito para o Zona Sul, porque o Zona Sul também precisava usar poucas áreas laterais deles. Aliás, isso foi interessante, porque eu sempre fui um cara que eu sempre gostei da pizza do Zona Sul, né? E o dia que eu descobri que foi você que fez a consultoria da pizzaria... A consultoria do conceito, a consultoria da pizza não, né? Do conceito, né? O conceito que é o seguinte, que o supermercado ele precisava de menos espaço, as lojas tinham um espaço sobrando no mundo inteiro, e estava sendo aproveitada, vamos dizer assim, as arestas, o perímetro do supermercado precisava ser ocupado. Teve, por exemplo, um projeto para o Pão de Açúcar, que a gente ocupou com lavanderia, com várias lojas de serviços. De até costureira. Hoje tem isso no Pão de Açúcar, né? Eu acho que hoje tem, alguns Pão de Açúcar tem. A gente acabou fazendo a primeira loja dentro do Pão de Açúcar, que era no Leblon, que era uma loja que era Sendas, e o Pão de Açúcar que tinha comprado essa era a primeira loja. Depois fizemos várias outras. Mas a gente não vai ficar falando de pizza
A gente tá contextualizando a tua história aqui. Contextualizando, pô. Porque a história é longa. Nós vamos chegar. Eu vou começar por 1500. Tu não tá acreditando, meu irmão. Você veio junto com a caravela de Pedro Álvares Cabral, gente. O segundo homem a pisar nas terras brasileiras tá aqui na minha frente. Não pode falar palavrão aqui, não? Pode me xingar. Tá de sacanagem, né, porra? Não, porque quando a gente viaja muito, a gente tem sempre o impacto do que a gente vê, do que a gente visita, do que a gente prova, do que então tem um impacto. Essa sedução, ela dá sobre vários viés ou setores do nosso ser, né? Você é um cara muito realizador, então, né? Mas é muito importante você ter essa visão. Você está andando, assim, você pode estar numa rua, assim, como eu estava assim, em 1989 no leste europeu. Quer dizer, tudo não tinha nada, não tinha moeda, não tinha mais governo, acabou a União Soviética, aquela confusão danada, como é que você paga, como é que você não paga, não tem mais rublo, não tem mais... Então era uma coisa assim, mas você começa a perceber coisas, você começa a sentir aquela atmosfera. Então a gastronomia, ela vem junto, né? Você, no leste europeu, você descobre a páprica, várias maneiras de ver a páprica, e você imaginar que a páprica não veio de lá, né? A páprica veio do Oriente. Veio junto com os curries todos que entraram por ali, por Istambul, por Constantinopla, Paranana. Quer dizer, a páprica vem em parte também pelos mongóis, que entraram por cima, até Kiev, na Ucrânia. Então, essa oportunidade que eu tive, né, foi uma oportunidade, pelo meu trabalho, de percorrer o mundo, acaba dando encontro a isso. E mais recentemente, a Casa Carandaí foi um sucesso monstruoso. Foi, a Casa já era um outro conceito, baseado muito em produtos brasileiros, a não ser a parte dos pães, que a gente fez os queijos nacionais, os doces brasileiros, a gente fazia uma goiabada espetacular, os queijos foi uma dificuldade enorme, porque a legislação não estava pronta, a famosa legislação da aprovação do queijo artesanal brasileiro. Então a gente fez a primeira geladeira de amadurecimento, de maturação de queijo intra-loja, né? Não na fábrica, não no produtor. Sim. E aquilo foi uma dificuldade para, enfim, os órgãos da vigilância sanitária aceitarem aquilo, entenderem por que você pode afinar um queijo, fazer a afinação do queijo, a melhora do queijo dentro da loja. Não precisa isso acontecer somente perto do produtor. Sim. Você é um cara que tem muitas histórias para contar, né? Eu acho que essa aqui foi só a introdução. Muito trabalho assim também, e esse convívio com você, que na mesma coisa, muito parecido com o que você faz na comida japonesa, né? Eu sou um apaixonado. Eu tenho tentado aqui, eu tenho nesse roteirinho aqui, nessa cola, que eu trouxe, um elogio sincero e verdadeiro ao que eu tenho visto no Haru. Essa é uma cola aqui, tá vendo? Uma cola aqui. Não, porque tem nomes aqui que eu não vou me lembrar, tá vendo? Shibata Teitaro. Aí eu tenho que trazer aqui, porque eu não vou me lembrar desse troço. Isso tudo foi mais para aproveitar o tempo que a gente tinha disponível, contextualizar um pouco do que você já fez. Muita gente talvez não tenha tanta referência sobre o que você já fez, né? Eu não tenho também uma atuação muito forte em mídia social, não tenho Instagram, não tenho esse tipo de coisa. Quer dizer, faço isso mais em palestras que me convidam ou em seminários. E isso é o que você tem feito bastante, né? Consultorias, palestras. Fabiana D'Angelo, aliás, que deixou aqui esse bem casado delicioso aqui pra gente. Honra. Você vai comer um docinho ou vai recusar o docinho? Agora não, eu vou comer depois. Vamos lá. Vou comer depois. Fabiana D'Angelo, você faz a consultoria pra ela, vamos fazer propaganda. Fabiana D'Angelo é o melhor brigadeiro do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou comer umzinho aqui. O cuidado que a Fabiana tem. Pra Larissa aqui também. Cuidado que a Fabiana tem com matéria-prima é impressionante. Esse creme de leite, esse leite condensado não está perfeito, não está no ponto. Quer dizer, é muito impressionante esse convívio que eu tive durante quase um ano, né, com a Fabiana. Além de organizar a parte financeira, todo o fluxo de caixa. Enfim, não estou falando disso, mas eu não me meti, evidentemente. Olha, o cuidado com o produto Eu lancei mais, foi os salgados, que está indo muito bem.
Os salgados do desenho, os salgados a partir de coisa que ela existia. Ah, ela tá fazendo salgados agora também? Exatamente, foi uma das minhas tarefas dentro da... Vou desenvolver os salgados. Tem tudo a ver, né? Ela que tem doces maravilhosos, tem salgados maravilhosos, de repente tem uma cafeteria maravilhosa. Ela tem toda ela faz essa da bomba de chocolate, do patochu, ela faz uma patochu muito boa, que ela usa para fazer a bomba de chocolate com recheio de brigadeiro. Por que não fazer uma patochu um pouco mais salgadinha, com um pouco de queijo parmesão na massa e fazer um excelente sanduíche misto, ou eu não sei se ela está fazendo ainda o patê com chantre, enfim, tem 1000 variações. Agora ela está fazendo coração, enfim, ela já evoluiu bastante depois que a gente encerrou a consultoria. Ah, que legal. Mas mantenho contato com ela constante. Pô, muito bacana. E agora, finalmente, a gente vai entrar aqui no nosso assunto principal aqui da conversa de hoje, que é o japonismo, né? É algo que até para mim, que tô muito enraizado na culinária japonesa, na cultura japonesa, passou meio que à margem. Eu não tinha muito parado para pensar a respeito de... sim, a cultura japonesa é extremamente difundida no mundo, a gente sabe o quão importante ela é, e quão influente, quanto ela influencia. Mas não tem tantos anos isso, né? E a gente não tem grandes informações sobre isso também, né? Quando você falou disso pra mim, eu falei, ué, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que não tem nenhum livro publicado no Brasil sobre o japonismo. E onde começou isso tudo? O japonismo começou, na verdade... Vou sacanear ele. Tá escrito aqui, tá? Onde começou isso tudo? Tá escrito aqui? Eu ia responder assim meio... O japonismo começou na Europa. Por que ele começou na Europa? Porque os produtos, principalmente a parte de potes de cerâmica, a cerâmica japonesa é completamente diferente. Ela tem uma base vulcânica na massa que você mistura, meio escura, e é de um cuidado a maneira que eles faziam a cerâmica. Então, ela vinha embalada em uns papéis que, em si, olha o cuidado, olha a delicadeza da coisa japonesa. Olha a delicadeza. Ela vinha embalada nos papéis que eram xilogravuras, ou seja, a xilogravura é diferente da serigrafia. A xilogravura você faz um desenho numa madeira e dessa madeira você transmite e dessa madeira dá 30, 60, 70 cópias, mas não dá muito mais do que isso. Você passa uma tinta e você faz da xilo. Aí pinta em cima. Essa é a xilo, é a técnica da xilogravura. E essa poteria e alguns tecidos também vinham embalados nessas gravuras. Isso passou a encantar. Era arte, principalmente inclusive no papel. Encantar completamente, porque nessa época, 1800 e tantos, 1830, até o final do século XIX, você estava em pleno impressionismo, né, na Europa. Quer dizer, impressionismo na Europa era uma coisa assim, e era o impressionismo. Vou falar rapidamente sobre isso. É arte com a luz, quer dizer, eles passaram a ter luz, sombra, a luz se misturando nos quadros, tanto que eles iam buscar locais com luz para fazer os melhores quadros e tal, iam para Provence, iam para o sul da França, para o Luberon, e o japonismo não, a pintura japonesa não, ela era perfeitamente, tinha quase uma linha assim marcando, quando termina uma coisa, começa outra. Isso trouxe uma influência enorme, né? A Van Gogh, você vê a casa do Monet em Giverny, é uma casa japonesa. Uhum. Uma casa absolutamente japonesa. Os jardins, a forma como os jardins são desenhados de uma maneira mais organizada. Então tinha a curvatura das pontes. Por que a curvatura das pontes? O tipo de peixe, eram carpas. Então, todos esses elementos traziam um termo, que eu vou usar um termo aqui, exótico. Essa palavra exótica foi uma palavra criada pelo François Rabelais, que era um autor que criou o Pantagruel, que era o famoso comilão divertido, pai do Gargantua. Isso em 1500 e poucos. O Rabelais escreveu o Pantagruel, era um personagem dele, e ele era um sátiro, né? O cara era completamente... Era um humorista da época, foi... De certa maneira, os textos eram tão fortes que eram considerados, na época, obscenos. E o Rabelais, François Rabelais, inventou esse termo exótico. Então, o exótico
Aconteceu de novo, 300 anos depois, 300 anos depois, na Europa, acharam aquilo exótico, aquilo diferente, entendeu? Daquela coisa, daquela mesmice que era a Europa no século XIX. Então, isso foi esse grande elo que existia nisso. E tem um troço que eu fui pesquisando aqui, por isso eu vou colar aqui, vou dar uma olhadinha. Na exposição, na Grande Feira de Paris, em 1862, foi primeiro grupo japonês que foi à feira, eles falaram, nós não conseguimos comer essa comida francesa. Essa comida é uma comida muito gorda, muita manteiga, carne, muita pesadona. manteiga, pesada, etc. Tal. E aí eles avisaram, trouxeram alguns molhos e começaram a trazer peixes do Sena, então da saída do Sena, encontrando o Canal da Mancha, e colocava esses molhos. Quer dizer, na verdade, o sashimi apareceu pela primeira vez com esse cara, Shibata Teitaro, que era um membro da comitiva japonesa, que vendo aquele desconforto, de Paris. Exatamente isso. Teve a ideia de preparar. E essas peças que eu estou descrevendo a você, essas xilogravuras, tem o famoso o Kusai. O Kusai fez aquela grande onda que você viu em vários lugares repetindo aquela grande clássico, onda. Você tem o Monte Fuji no fundo e tudo mais, que é a grande onda de Kanagawa, a grande onda de Kanagawa. Isso, um original daqueles, que são acho que 40 cópias, não estou na dúvida, sai num leilão hoje em dia, na Christie's, na Sotheby's, $1 milhão, que já provavelmente é falso, etc. Mas enfim, mas é um negócio que tem em todos os museus. Eu tentei ir na exposição, acabei conseguindo ir, eu tive que fazer um macete para ir, a exposição que teve no Grand Palais do Kusai, foi uma coisa assim, que eram filas dobrando e você, para conseguir um lugar, tinha que entrar num esquema qualquer, etc. Então, isso sempre encantou isso, sempre houve esse encanto sobre uma cultura completamente diferente. Muitos chamam, na verdade, isso de orientalismo, porque na Itália, Veneza, eles foram mais influenciados pela Turquia, o que não deixa de ser oriental. Tem uma luminária super tradicional veneziana, que inclusive tem no Copacabana Palace, que parece que é muito... Então o japonismo seria uma vertente, uma coisa que foi consagrada na Europa, e eu, nessa conversa que a gente vai ter, que a gente está tendo, né, eu expandi esse japonismo porque ele percorreu, ele também influenciou nos Estados Unidos, ele também esteve no Brasil e está rolando até hoje. Está rolando até hoje. E você tocou no assunto de grandes pintores, né, como o Van Gogh e o Monet. Van Gogh, se a gente pudesse tem um quadro mostrar, muito... tem aquela famosa, eu achei ontem um cartão postal, vou dar para você, com esse quadro Van Gogh, que é a figura dele, do Tanguy, com várias referências japonesas. Dele, o Tanguy, que é um grande amigo dele, sentado numa cadeira, o Tanguy está sentado lá, e com todo... Primeiro, as cores são japonesas, a técnica. Depois todo o fundo, vamos dizer assim, a parede de fundo, na qual o Tanguy está de costas, né? É todas as gravuras japonesas. Eu li, por acaso, ontem um livro chamado Nippon, que eu tenho lá em cima da minha mesa, onde tem uma troca de conversas do Van Gogh com, não sei se com o irmão ou com um amigo, falando de que o ateliê dele estava muito agradável, porque tinha muitas coisas japonesas espalhadas por ali, e eu acho que foi daí que veio esse quadro, inclusive. Eu não sei se esse quadro foi pintado, mas, por exemplo, você vai ver o desenho do quarto, o quadro que representa o quarto do Van Gogh, lá em Arles, no sul da França. Ele pintou o próprio quarto, tem a cama e tal. Esse quadro está lá no Museu Van Gogh, lá em Amsterdã. Esse quadro ele já tem uma técnica japonesa. Que você vai olhar a cama ela é marcada. Ela é exatamente como os japoneses fazem. Então,
o amarelo é um amarelo muito mais japonês, diferente dos amarelos iniciais que ele usava. Uhum. Ele começou a suavizar. Alguns autores acham que na Paca, com Van Gogh e com Monet, eles tinham uma calma, eles adquiriram assim, uma calma oriental, aquilo harmonizava. O Jardim de Giverny, com aquelas ninféias, com aquele lago, aquela ponte que até é reproduzida na casa do Dr. Roberto Marinho, aqui no Córrego Velho. Você comentou. A dona Lili reproduziu aquele Jardim de Giverny. Ela é uma coisa efetivamente calma. É bom que você entrar no Jardim Botânico, sentar naquela pedra e ficar olhando aquele lago central do Jardim Botânico, e você olhar aquelas ninféias ali, enfim, é uma coisa que o lago ele acalma muito. Ele é uma coisa assim, plástica, que ele reflete. E teve alguma interrupção nisso em função de guerras ou alguma coisa parecida? Houve uma aproximação, como é que eu posso te explicar? Quer dizer, o imperador do Japão, teve o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo drive. Não vou, esse assunto aqui não é um assunto político, mas o mesmo drive do Terceiro Reich, do Hitler. Tá? Então, era um drive de expansionismo, era um drive expansionista. Então, o Japão iniciou a guerra com a China, né? Ele foi ocupando uma parte da China e ocupou uma parte do Sudeste Asiático, Coreia, a Coreia e a parte do Sudeste Asiático, tem até inclusive ele parou no Rio Kwai. No Rio Kwai teve uma grande batalha já, mas então você teve uma interrupção do processo migratório do Brasil, né? Acho que primeiro o navio Casato Maio foi em 1908. Entre 37 e 50, uma paralisação total da migração. O bairro da Liberdade, em São Paulo, era um bairro de negros. Era um bairro de negros. E aos poucos, esses primeiros imigrantes, que não foram para o interior, porque esses primeiros imigrantes vieram pensando muito mais na agricultura do que excelentes técnicos agrícolas. O Japão, pelo que o Japão faz com terreno escasso, rochoso, vulcânico, o que ele faz de extrair dali flores espetaculares e agricultura é um verdadeiro milagre. Então, eles são extremamente técnicos em utilização produtiva e regular e eficiente do solo. Então, eles vieram muito com esse sentido para São Paulo. Foram para o interior. E alguns ficaram na capital, poucos, que faziam tofu, produziam algumas coisas, alguns potes, alguma cerâmica, lá no bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade não tem nada a ver, o nome é uma província do bairro da Sé. Você sabe disso, não tem nada a ver com liberdade japonesa, não tem nada. Coincidência, né? É uma coincidência, é uma absoluta coincidência. Mas então houve a interrupção durante a Segunda Guerra. Tupã, numa cidade interior de São Paulo, onde chegou a haver um campo de concentração de japoneses, com medo de houvesse, porque eles não acreditavam no imperador, etc. Não acreditavam, enfim. Porque no início o Getúlio foi a favor dos japoneses e do Hitler, do Terceiro Reich. E depois o Getúlio deu uma virada para os americanos, mas isso é uma outra coisa. Aí, nesse momento, essa virada, que houve o pedido para manter essas pessoas não cercadas, não sei se é um campo de concentração, mas isoladas na região de Tupã. Entendi. Na região de Tupã, e aí, foi caminhando ali para o final da guerra, Japão tomou as duas bombas famosas, né, Hiroshima e Nagasaki, recuou as invasões, saiu da Coreia, saiu ali do Sudeste, voltou, e aí, o que acontece depois, após isso? E aí o que acontece que você tinha... o Japão teve uma grande sorte de ter um general espetacular, que foi o interventor dos aliados nos Estados Unidos, principalmente no Japão, o general MacArthur. E ele fez um excelente trabalho, porque o povo estava com a moral extremamente baixa, o
japonês tem o imperador, essa fase da rendição e tudo mais, atingiu fortemente. Sim. Vários se suicidaram. Quer dizer, é uma coisa muito, muito relevante dentro da moral japonesa. Sim. E ele fez o trabalho principal do General MacArthur, da mulher dele. Eu me esqueci o nome da mulher dele, nem está anotado, posso nem colar, porque eu esqueci de ver. Eu estou me lembrando da história agora. Porque as coisas, esse negócio de papo do podcast, tem essa coisa de você pintar as coisas que vão aparecendo, né? Exatamente. E essa mulher, General MacArthur, era uma mulher genial, e ela ficou encantada com todos aqueles arranjos florais japoneses, não é mais aquela coisa... Ikebanas, né? Não é mais aquela coisa floral que se fazia nos Estados Unidos, de milhões de rosas, etc e tal. Lá era, às vezes, uma coisa assim, simples, arte, né? limpa, arte. Então ela começou a desenvolver um programa chamado Flowers for Peace. Flowers for Peace. Isso foi indo, né? Esses arranjos chegaram a viajar, né? Chegaram a viajar para a costa oeste. Ainda havia uma certa prudência, porque houve vários campos de concentração na Califórnia. Vários. Tinha uma população bastante grande de japoneses na Califórnia. Mais de 50 campos de concentração? Mais de 50 campos de concentração na Califórnia. E o que aconteceu foi o seguinte, quer dizer, os japoneses eram muito eficientes em termos industriais. E eles começaram os Estados Unidos começou a aceitar que se montassem fábricas de pequenos brinquedos, por exemplo, porque as fábricas de brinquedos durante a guerra foram utilizadas para fazer utensílios de guerra, vamos dizer assim. Então, criança, Natal. Então, montaram várias fábricas de brinquedos, era muito comum você ter no norte do México, que eram chamadas maquiladoras. Hoje em dia também está tendo uma coisa parecida, fábricas de chips se implantando que chamamos hoje de re-inshoring. Inshoring, você trazer para dentro do shore, para dentro da terra, para dentro do terreno que você ocupa, e não está a fábrica tão... Então, você tem hoje fábrica da componente da Tesla, várias fábricas que são as novas maquiladoras. Só que as fábricas japonesas, elas tinham operários japoneses. Tinha operário que gostava de comer sushi, sashimi. Então esses caras acabaram migrando para San Diego, ali para as cidades próximas da fronteira com o México. Aí aconteceu um troço muito interessante, foram duas coisas. Primeiro, você já tinha em Hollywood, aí já estou falando de Los Angeles, né? Antes da guerra, você já tinha a indústria da refrigeração completamente implantada. As casas já tinham seus refrigeradores, suas geladeiras e alguns refrigerações industriais, ou seja, câmaras frigoríficas industriais. Então, em peixe, por exemplo, que não era usado no Japão para fazer sushi nem sashimi, que é o atum, porque se você deixar o atum fora, você vai saber isso melhor do que eu, ele fica meio meloso, fica meio... estraga rápido, ele estraga rápido, ele oxida rápido, mais e tal. Então, com a refrigeração, o atum, que hoje em dia é super presente, extremamente presente, ele entrou no jogo da culinária japonesa que a gente convive, que é sushi sashimi da vida. É engraçado falar nisso, porque os Estados Unidos ele tem uma cultura japonesa muito forte, muito adaptada também. Mais recente, né? E se for parar para pensar, provavelmente o poke, que é uma coisa americana, né, surgiu dessa influência japonesa também, né? Isso aconteceu e foi muito rápido. Essa coisa da readaptação do Japão, de esquecer Pearl Harbor, foi muito, muito rápido, Nando. Muito rápido. As fábricas de automóveis, tem uma famosa frase do Henry Ford. O Henry Ford falou o seguinte, que ele não iria jamais fabricar carros pequenos, igual os japoneses. Ele usava small cars, small profits. Então, ele queria fazer os carrões grandões, os Mustangs da vida, porque achava que os carros pequenos... E todo mundo podia escolher a cor, contanto que fosse preto. E aí, o Lee Iacocca era presidente da Ford, o famoso Lee Iacocca, ele era da Chrysler, ele foi da Ford, depois foi para a Chrysler, e ele falou, olha, nós lançamos um carro na Europa, da Ford, chamado Fiesta,
Não sei se teve no Brasil Fiesta, Ford Fiesta, não sei. Ainda tem, ainda tem, não sei. O Fiesta, que foi um sucesso danado. E olha, extremamente rentável. Então o senhor não está. Porque o trânsito nas capitais, etc. Mas custou só nos anos 70 por aí, que ele já. Mas uma coisa que foi muito forte para, vamos dizer assim, esse caminho, para asfaltar, pavimentar esse caminho da culinária japonesa, para sair daquele gueto dos operários japoneses e tal, foi o surf. Incrível que pareça. O surfista tem um amor enorme pela natureza, e o surf tem uma coisa que veio do Havaí, do Pernambuco, etc. Então, você tem toda uma... O Havaí é meio japonês, tem uma presença japonesa no Havaí, apesar de que o rabo é enorme, gigantesca. Sim. E não sei nem se falar isso. Há uma miscigenação enorme de hábitos. O Poke nasceu no Havaí, né? Não sei. O Poke nasceu no Havaí. Você me ensina também um pouco. Provavelmente veio disso. A coisa essa cultura de comer peixe fresco, peixe cru, né? Um surfista japonês que foi campeão mundial, chamado David no Riva. Agora você vem olhar, David no Riva. Eu tô colando aqui. E ele tem um negócio muito interessante, o David no Riva, que ele entrava em provas em Malibu. Malibu é uma onda para a direita. Ele entrava com a quilha para frente. Então a famosa manobra de você virar, ele entrava com a quilha para frente, ele cravava a quilha e fazia uma virada assim. E ele trouxe essa inovação. É um surfista japonês. E ele montou com amigos japoneses, mas montou um famoso restaurante japonês em Malibu. E aí, a proliferação dessas coisas... Isso em qual ano? Isso, anos 60. 60 já. Anos 60 já. Anos 60. Aqui no Brasil, fazendo uma ponte brasileira, eu acho que o grande desse caminho do surf, foi o Asa Delta, né? Então foi o PP. O PP morreu no Japão, e o PP teve o Sushi Leblon, que era um restaurante completamente... Mais de 35 ele era feito anos. de madeira, com bambu, era um restaurante que não seguraria jamais. E a Carolina, depois que o PP morreu, a Carolina tinha medo de... Olha, eu tenho um restaurante aqui, mas ela falava para mim, por que você não abre na hora do almoço? As pessoas estão querendo comer comida. Eu falava, Carolina, abre na... Eu não sei se eu vou aguentar, porque é muito frágil o restaurante. Esse troço é meio uma coisa... É uma cabana japonesa. Era numa época que o Leblon não era nada, né? Mas eu tinha perto do Garcia Rodrigues. Então o Esch abriu a charutaria dele, quer dizer, tinha um antiquário que funcionava ali próximo da gente. Então eu falei, aproveitar. Que ano era isso? 80 e pouco? 90 e tantos. E eu convenci a Carolina dela fazer uma reforma, foi a primeira reforma que ela fez lá no Sushi Leblon. Eu ia até escrever um livro sobre o Sushi Leblon, mas contando toda essa história. Então, eu trabalhei no Sushi Leblon. E você tem te conhecido no Sushi Leblon. Essas coisas, chega assim, a gente, mesmo aqui no podcast, emociona, né? Dá um toque assim, muito especial. Pra quem não sabe, eu fui garçom do Sushi Leblon por 1 ano e meio, mais ou menos. Nando, você é um batalhador, né? Você é um cara que se construiu, né? Você construiu. Você realmente é uma saga. Uma saga uma saga bonita. Uma saga bonita. Bonita e foi muito trabalho, muita dedicação, muita força de vontade. Então você teve esse pós-guerra, desse namoro, vamos dizer assim, que veio, que existiu na época do japonismo, ele veio na culinária muito forte. E aí você teve... Então, uma coisa, a vertente dos Estados Unidos, ela foi muito por esse caminho. A vertente americana. E na Europa? E na Europa foi um movimento um pouquinho diferente. Na Europa, o movimento nasceu por um sujeito que era chamado Hiramatsu. Acho que ele tem um restaurante até hoje, lá perto do Trocadero. Eu acho que o Hiramatsu se aproximou muito do Bocuse. E, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, Lyon era o centro da Lyon, ele não só por Bocuse estar lá, mas era o centro das escolas de gastronomia, tudo que acontecia lá. E a primeira grande escola que foi feita, né, foi feita em Lyon, ela foi inaugurada em Lyon e em Osaka.
foi a Tsushi. A École Hôtelière Tsushi. 90% dos alunos eram japoneses. 90% dos alunos eram japoneses. E o que esses alunos trouxeram para isso? Vou fazer assim, de novo uma breve interrupção. Os restaurantes nasceram mais ou menos, você tinha as donas de casa e tinham também os militares. Quer dizer, foi muito comum restaurantes, chefes de cantinas militares, depois passaram a chefe de cozinha. Então, aquela rigidez que existia dentro da cozinha, a brutalidade. Ainda existe. A brutalidade. Ainda existe muito. Que existe muito ainda, e que, ao contrário da dona de casa, etc. Tal, quer dizer, da minha mãe ou sua mãe cozinhando, etc. Tal, isso daí, os japoneses vieram se quebrar esse parâmetro. Existe uma hierarquia muito rígida, né, dentro da cozinha em geral também. Aquela hierarquia existe, mas ela é uma hierarquia silenciosa. Existe uma hierarquia que eu chamo de respeitosa. Eu fiquei 2 dias na cozinha do Joel Buchon, no restaurante que ele tinha, chamado Jaman, e participando. Metade dos funcionários eram japoneses, homem, mulher, que não existia também essa diferenciação, que é uma coisa, às vezes, incomum no Japão. Nós não vamos falar sobre geishas aqui, isso pode ser um outro assunto. Mas o que você está falando é que teve uma influência japonesa fortíssima na Nouvelle Cuisine, no que combinou com a influência da arrumação dos pratos, o tipo de poterie, de pratos diferentes, pratos são compridos, por exemplo, assim, que não existia isso. Por exemplo, tinha um prato redondo, normal, então pratos triangulares, etc. Tal, e arranjos, a preocupação com o visual, a preocupação com você manter o sabor perfeitamente identificado. Você está comendo um tomate, esse tomate tem que estar absolutamente perfeito. Composição, com a cores. composição, tudo. Ela é muito próxima do que se via na preparação dos pratos japoneses. Que interessante. Então isso. influenciou muito Bocuse com Hiramatsu, Joel Robuchon, tinha um Jaman, anos depois ele saiu da gastronomia, passou um tempo no Japão, ele trabalhava para o que fazia o dicionário, para Larousse, e foi trabalhar para Larousse, e fez o dicionário dele da Larousse. O melhor livro de queijos franceses é de 2 japoneses. No Brasil teve pela editora Edioro. Depois eles fizeram a publicação desse livro, os queijos franceses, 2 japoneses. E hoje você come melhor, já há muito tempo, você come melhor comida francesa no Japão do que em Paris. Tu vai arrumar problema falando isso, hein? Não tô, tem um livro. Vai ter uns franceses batendo aqui querendo estar na nossa cabeça. Au revoir to all that. Isso é um livro, Au revoir to all that. Quer dizer, é uma coisa assim que você... Eu não vou falar de produtos específicos franceses, dos queijos, dos vinhos, etc. Eu estou falando do cuidado, assim, da atenção, da dedicação que se tem a isso. Então você tem que, olha, Bocuse, Robuchon, Ducasse, Garnier, essa troca foi imensa. Então, hoje come-se baguetes melhores no Japão do que na França. As baguetes que você encontra, porque tem uma coisa, a baguete é uma coisa de paciência. Sim. A baguete, se você quiser uma fermentação de baguete, como você tinha na casa Caradaí, no Garcia Rodrigues, e hoje você não encontra mais aqui no Rio, é uma fermentação longa. João Padeiro faz uma baguete muito boa. É uma fermentação... A Slow Baker eu não sei se É uma fermentação longa. É uma fermentação... O Slow Baker, ela é difícil você fazer naturalmente. Mas eu acho que o João Padeiro faz. Com leveduras naturais, ela não fica tão... Porque ela precisa de ter uma crocância, ela precisa ter um pouquinho de farinha de soja para dar aquela crocância. E aquela coisa dourada que você tem na baguete, né? Golden crust. Então, o Japão teve uma enorme assimilação de várias...
passou a haver uma troca imensa, imensa. Eu vejo, por exemplo, você tem no Haru Atum com foie sushi, gras? um sushi com manteiga Sim, 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 clarificada. sim. É. Com manteiga É clarificada. uma vieira com manteiga Isso é uma clarificada e flor de aproximação, sol. que você não Sim, tem sem manteiga dúvida. clarificada com tanta frequência. Hoje em dia você tem Não. muita manteiga clarificada no Japão. Mas, por exemplo, a gente provou aquele dia malagosta. O que a gente comeu? Não foi malagosta, foi o king crab. Ah, sim, O sim. king crab, por exemplo, ele vai muito bem com manteiga. Se você colocar um molho muito forte, ele atrapalha a delicadeza. Sim, sim. Isso foi na Europa. Nos Estados Unidos, você teve uma combinação enorme com cream cheese. Sim. O que tem de coisa com cream cheese, quer dizer, então essa fusão começou a acontecer. Aliás, o sushi que predomina no Brasil, ele é muito mais americano do que o japonês propriamente dito, né? Exatamente. Tem essa influência muito forte. Mas no Japão, você já encontra, no Japão e na Europa, você já encontra muitos produtos de sushi já com elementos. Quer dizer, o atum com foie gras, por exemplo, que é uma combinação excepcional. Sim. O atum com foie gras. Quer dizer, dizem que foi até o Eric Jacan que criou isso para um amigo dele. Eu não sei se essa história é real ou não, mas eu ouvi isso aí. Isso trouxe na Europa já, uma espécie de tartar, né? O tartar vinha, o tartar de atum, tartar de atum com nacos de foie gras quase congelado. É mesmo? Quase congelado. Isso eu não sabia. Quase congelado, de maneira que o atum preservasse a integridade dele molecular, né, física, né, ele vinha quase congelado. Depois, claro que durante o prato ele ia se desfazendo com a manipulação e tudo mais, do haxixe. É, muito interessante isso. Então, teve, sem dúvida, os Estados Unidos realmente influenciou muito a culinária japonesa brasileira, e hoje em dia a culinária japonesa brasileira está se espalhando pelo mundo, porque é uma culinária japonesa muito técnica. O Brasil é um país que tem abundância de frutos do mar, né? Você vai comentar, sem dúvida, que a maior colônia japonesa fora do Japão é aqui no Brasil, né? 1,5 milhão de japoneses. Então tem essa mistura de técnica, cada vez mais o Brasil está recebendo informação e formação de grandes mestres japoneses, então a cultura culinária japonesa brasileira tá muito forte. Tanto é que muitos brasileiros estão indo para a Europa ou até para os Estados Unidos trabalhar e levando toda essa forma de trabalhar brasileira também, né, da cultura japonesa. Está muito bacana de ver. Você vê isso muito forte na gastronomia, você vê muito forte na indústria, você vê isso muito forte em vários setores, na hotelaria, a rede tem 2 ou 3 redes japonesas aqui. Então, a presença do Japão no Brasil ela é forte, não só em metalurgia, por exemplo, o caso da Nippon Steel, e várias outras companhias de papel e celulose. E hoje o Japão, se eu não me engano, tem o maior número de estrelas Michelin do mundo, não? Eu acho que o maior número de estrelas Michelin são japoneses. E acho que você tem o ateliê do Joel Robuchon, de Tóquio, ele é 3 estrelas Michelin, e os 2 deles de Paris não são. São 2 estrelas. É mesmo? E muitos pensam que aquele ateliê do Joel é uma coisa que ele é todo recortado, ele é assim como se fosse ele parece um pouco um desenho de algumas taperias espanholas. Porque tem aquela função, né, de você ir pedindo e tal, né? Então era essa. Mas não, ele é uma coisa completamente japonesa. O Joel, eu acho que até mais que o Bocuse, ele incorporou, por ele ser um ex-seminarista, ele foi um ex-seminarista, Joel, e a tranquilidade que ele tem para essa coisa religiosa e tudo mais, ele teve esse orientalismo japonês muito mais impregnado dentro dele do que o Paul Bocuse. Interessante, né? Teve, já faleceu, o Joel não. Mas eu fiz coisas com o Bocuse aqui no Garcia Rodrigues e é incrível isso. A paz
Você chegou a conversar com ele sobre isso? Sobre essa influência? Não cheguei a conversar com ele sobre isso. Eu conversei muito com ele sobre o sócio dele lá no Japão, que é o Hiramatsu, que tem esse restaurante de Paris, que é uma mistura completa, o Hiramatsu. Não sei nem se está aberto, ele andou fechando, o Hiramatsu parece que andou doente, fechou, abriu e tal, e teria que olhar aí no Google da vida se está aberto ainda. E além da gastronomia, teve muita influência também na moda, né? Na moda nem se fala, né? Porque você teve... Deixa eu fazer a minha cola aqui, mas principalmente... Não, Kenzo não preciso nem falar de Kenzo, mas o Miyake, que tem aquelas roupas todas, ela pode me ajudar, que é um frisadinho assim, é impressionante aquilo. Milhares de... essa roupa assim, meio cruzada, que parece um roupão. Isso é completamente japonês, quer dizer. Influência de não só eles entrou em Yamamoto, não só eles entraram na moda da alta costura, como eles entraram no prêt-à-porter. Então você tem e japoneses são extremamente criativos na maneira como desenvolve os vestidos, que não é muito a minha especialidade. Eu acho que eu fui uma vez só num desfile de alta costura na minha vida, enfim, por circunstâncias lá de um possível namoro, de um possível... mas é isso, quer dizer, essa que na moda foi muito forte. Isso já foi anos 70. Você tem hoje um colecionismo de coisas japonesas muito forte. Muito forte. Nós temos aqui um copo aqui, não, nessa aqui. Esse desenho desse copo, pelo que o pessoal não está vendo, mas esse desenho desse copo aqui, ele é completamente japonês. A cor é japonesa. Ele é uma caneca, né? Ele é uma caneca. Esse tom daqui é um tom japa. É mesmo? Aliás, já que você tocou em assunto de tom, as cerâmicas japonesas, de uma forma geral, você vê a presença, muito presença a cor azul, dos tons azuis. Azul e amarelo é Monet, né? Completamente Monet. Mas você sabe por que do tom azul? Não sei. Porque não encontramos na natureza ingredientes com tom azul. Então, para compor os pratos, como a natureza te dá o vermelho, te dá o branco, te dá o preto, te dá até o amarelo, mas não te dá o azul. Então, muitas das cerâmicas têm essa tonalidade azul para compor a paleta de cores ali Essa sensibilidade, a palavra é sensibilidade, não existe outra. Ela é espetacular. É espetacular. Ela é espetacular, ela é única. Ele é simplesmente única. Essa sensibilidade, ela acaba ultrapassando, vamos dizer assim, a pintura do Van Gogh, ou a moda do Yamamoto, tá entendendo? Do Kenzo. Quer dizer, é uma coisa que ela tá na comida, quer dizer, ela tá na maneira como você lida com o teu restaurante, e de uma maneira rara e espetacular. E você vai ver, quer dizer, que vários produtos que você faz, por exemplo, aquele sashimi cortado bem fininho, que tem o Suzuguri, por exemplo, que você já encontra esse Suzuguri em outros restaurantes, não são japoneses, e sem o nome Suzuguri, com o nome de carpaccio, os carpaccios, etc. Tal. O carpaccio nasceu em Veneza. Quer dizer, se o carpaccio ele veio... Por que ele nasceu em Veneza? Porque Veneza, a Torre de São Marcos, ali a Veneza era a primeira chegada do Oriente, né? Os mercadores eles vinham pela rota, né? Atravessavam o estreito de Istambul, né? Esqueci o nome do estreito, e estavam em Veneza. Chegavam lá e traziam tudo isso. Dizem que o carpaccio foi uma adaptação de um chefe japonês usando uma carne que, para os italianos, que era uma carne de segunda qualidade, que é
Como é que a carne se faz a Tipo parte um do seu... contrafilé, Não, alguma não, coisa do tipo? contrafilé, daqui a pouco sai. Entrecô, alguma coisa assim? Não, daqui a pouco sai. Mas, cara, então, mas é isso. Hoje é notório a influência da cultura culinária japonesa no trabalho de grandes chefes. Você vê Você tem... Alberto Landgraf, Rafa Costa e Silva, o Lúcio do Lilia, todos os chefes que estão em grande evidência hoje aí no mercado, O eles Landgraf, utilizam. eu fui jantar lá uma vez, fui com um amigo meu, Jorge Salles. Eu fui com o Jorge jantar lá e o Jorge tinha acabado de voltar do Japão. E o Jorge trouxe uma faca super especial para o Alberto. O Alberto Landgraf ele é meio japonês, meio alemão. Eu acho que Ele tem uma pinta... Ele tem um quê oriental com alemão, ele tem né? um quê oriental com alemão. E é exatamente o eixo. Vou falar isso para ele, mas enfim. Mas o Jorge levou uma faca maravilhosa, uma caixa de madeira. Deve ser aquela faca que você, certamente, entrevistando aquele nosso grande espécie de faca, que você deve conhecer a marca e tudo mais. E trouxe essa faca especial para ele. Você não tem ideia da maneira como ele foi receber a faca, com as mãos estendidas, como tivesse... Então, eu não sei a representatividade enorme que isso tem, mas foi uma maneira que o restaurante parou para olhar Jorge e Sheila dando esse presente para o Alberto. As grandes facas são caríssimas, né? São produtos não é preço ali, lindíssimos. É mais a lembrança, a referência, e aquilo foi uma cerimônia à parte, que eu tive a oportunidade de estar presente entre esse generoso amigo e o Alberto. A culinária dele tem muito mais japonesa do que francesa, do que qualquer outra coisa. Tem uma influência muito grande. Muito grande, muito grande. Isso é muito bonito de ver, né? Sem dúvida nenhuma, quem hoje não tem essa preocupação de conhecer um pouco da cultura japonesa, da culinária japonesa, está deixando para trás muitas informações que podem resultar em pratos inacreditáveis, né? Então... você teve muita coisa influenciada também na parte da pintura, por exemplo. Volpe, no Brasil, pintor que pinta as bandeirinhas, chamadas bandeirinhas e tudo mais. Ele pintava com uma tinta à base de gema de ovo. É a mesma pintura que se usava muito para restaurações. E dessas pinturas para restaurações vinham especialmente do Japão. Quer dizer, o Japão, a tonalidade, a textura que você consegue com essas tintas japonesas. E que ficaram na França e se difundiram na França, e você compra hoje em Paris e traz a pintura. Ela serve muita coisa brasileira das fazendas de café e tudo mais, pinturas feitas em madeira, era muito mais utilizados esse tipo de tinta do que as tintas normais, que se obtinham através de outra pigmentação. Legal. E você que agora está mais próximo aí da gente lá no Haru, esse olhar externo, né, sobre o trabalho que a gente faz, como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo esse trabalho que o Haru está fazendo hoje? Porque Nando, eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente está fazendo hoje, de repente tocar nesse assunto. Eu vejo isso há muitos anos. A minha mãe tinha uma pequena... Minha mãe teve uma coleção de arte bastante grande, e eu até hoje tenho uma pintura de Veneza de um pintor orientalista, um quadro muito pequenininho que sobrou, enfim, dela, eu fiz questão de guardar. E eu ouço em casa essas conversas, quer dizer, desde pequeno, quer dizer, essa influência disso aqui. O Chico, que é um grande amigo, é um colecionador de gravuras japonesas, que veio do Zé Paulo Moreira da Fonseca, outro pintor, que é um pintor, poeta. O Zé Paulo trocava com ele essas coisas. Então a gente conversa sobre... Essa conversa existe há muito tempo na minha vida. Agora, com essa proximidade que eu tenho com o Haru, com você, parece que isso veio de uma maneira... Era como se fosse sintetizar, desaguar. Como se tivesse assim, uma grande represa, que ela tivesse uma represa de Itaipu, que você tinha uma saída de água ali, no caso de excesso de água. Então,
eu sinto, na verdade, que eu estou vendo todo esse capricho, essa sensibilidade, esse apuro que a Fabiana D'Angelo tem com relação aos ingredientes. E com você, quando eu ouço você comprando peixe, você olhando o peixe e vendo aqui, essa parte aqui não. Quer dizer, está me resumindo tudo aquilo, eu nunca tinha lidado de maneira tão próxima, a não ser eu estar sentado num restaurante, conversando com chefes, ou lendo esses milhares de livros que eu tenho sobre o assunto, que eu fui acabando me interessando sobre isso. Eu encontro isso em você e no Haru. Eu não sei se esse podcast tem esse sentido de uma coisa assim, muito propaganda, ou enaltecer. Não, faz parte. Nessa linha. Não a gente gosta de ouvir elogio. Você é bom, gosta de ouvir crítica, mas gosta de ouvir elogio também. Eu conheci muitos poucos chefes que seriam não só chefes, eu diria que você não é nem tão chefe, você é um patrão, patrão, né? Le patron é diferente de patrão, né? Não é sentido patrão, manda-chuva da parada e tal. Você é o dono, né? O único dono, e a maneira como você exerce, com a serenidade que você exerce, o comando sobre a sua equipe. Serenidade nem tanto, né? A serenidade, ela não é que você dá uma bronca, não é isso, mas ela é sempre de uma maneira educada. Sim. Ela é exigente, ela é educada, ela não é gritada. Não sai aos berros, enlouquecido, não tem barraco. Mas isso vem talvez da evolução, da experiência, a tua própria segurança, né? Que você sabe que você está fazendo a melhor coisa. Quando você se sente não seguro. Tem ninguém próximo. Então você sabe que você está fazendo the very best. Então, mas isso foi um caminho, viu? Foi um caminho. Sempre fui muito ansioso, muito... Seu caminho eu conheço desde o Chile Leblon. Então o seu caminho, ele percorreu, mas ele veio se acumulando. Você pode percorrer um caminho e deixando os ativos que você de conhecimento para trás, ou os ganhos culturais para trás, etc. Mas o que eu sinto é efetivamente que você fez um trajeto acumulativo, generoso e de muita sensibilidade. Eu tenho um cuidado muito grande com as pessoas. Então eu estou tendo uma felicidade enorme nesse encontro nosso, que aqui, de certa maneira, está sendo consagrado, né? Se fosse uma grande homenagem a esse nosso encontro, por esse motivo da tua sensibilidade, do teu apuro, da tua dedicação a isso. Vi isso talvez antes, mas eu não tive também tanto contato com o Joel Buchon, 2 vezes, mais algumas vezes que tive com ele, algumas coisas na França, etc. Mas o Bocuse era um pouco diferente, que era uma equipe enorme. O Bocuse, quando ele se movimentava, era uma trupe. O Joel não, o Joel era mais uma coisa mais singular, mais única. Mas eu vejo assim, você, essa coisa... singularidade é muito bom. Que está refletindo. E é único, né? Quer dizer, não tem como outro. Quer dizer, quem é que vai ter um percurso desse? Você vai guardar muito tempo o que o Eike Batista chamava de uma palavra que ele inventou, que é uniqueness. Você vai guardar muito tempo essa coisa única, porque é uma coisa da sua alma. Ela não está no aprendizado, não está nos livros. Não se aprende, né? Não está nos livros, ela está na sua alma. Eu concordo. E aquele restaurante, ele tem essa coisa, e eu vou lá, eu presto atenção, você sabe que eu tenho essa coisa do olhar focado, olhar sobre as pessoas, sobre tudo, e é muito bonito de ver, é muito prazeroso de ver. Obrigado. Bom, meu amigo, gostou do japonismo? Japonismo. Papo deu um papinho aí de 1h30 quase, hein? Deu um papinho de 1h30? Não sei, não saí medindo aqui o tempo. Não, quando o papo engrena e é bom, a gente nem nota. Vocês ajudou muito a fazer esse roteiro, porque como ele tem uma cronologia... ajudou bastante. Como ele tem uma cronologia, quer dizer, você fala do exótico, né? Porque o caminho europeu foi pelo exótico, pela disciplina, o caminho americano foi por uma outra coisa, que no Brasil teve uma outra vertente. Então, o Peru teve uma outra coisa. O Peru foi comida Nikkei.
Por que o Peru? Não falamos sobre o Peru, tipo, tinha falado sobre o Peru aqui, sobre o Lobu, não tudo mais, mas é porque você tem a área mais piscosa que você tem na América do Sul. Você fala que o Brasil tem muito peixe, mas Sim. peixe mesmo você tem. Pacífico, não, né? não no Pacífico. Ali, o Pacífico não é muito piscoso. O encontro de uma corrente fria, chamada corrente de Humboldt, que ela sobe, e uma corrente quente que vem lá de cima. Essa corrente quente que passa pelo Panamá, que encontra no Peru. Aí você tem um plâncton, tem muita coisa, e desce muita coisa dos Andes. Então você tem um mar extremamente piscoso. Então por isso que lá as melhores criações de camarão de cativeiro, que era da Coca-Cola, Ali tem muito molusco de muito concha. moluscos espetaculares e tal. E junta com milho, com o tomate, com alguns cereais que são plantados, o Peru é incrível, né? nos Andes, né? Quer dizer, então você reuniu ali coisas completamente. Você faz aquele milho seu é espetacular, né? Aquela viagem doida ali, né? Mas essa coisa da viagem doida é que faz a diferença, né? Sem inspiração, as coisas não vão para frente, né? Tem que escutar a inspiração de vez em quando. Meu amigo, obrigado pelo papo. Obrigado a você. Foi bom demais. Espero que tenha sido bom, rico, bom e demais. que as pessoas gostem, né? O mais importante é que as pessoas gostem também, né? Acho que a gente se divertiu doidado. É isso aí, a gente se divertiu, tá valendo. Tá bom? Grande abraço. Abração. Tchau, pessoal. Obrigado a você. Tchau, pessoal. Abração.